Abra sua Bíblia comigo no texto do Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos estudando ao longo do mês de julho o livro do Apocalipse. Você que veio domingo passado ou acompanhou online lá o nosso culto da noite, você deve ter ouvido falar que ao longo desse mês de julho nós vamos estudar, queria que projetasse a nossa arte, por gentileza, aquela principal, as cartas à igreja. Estas são as palavras à igreja e também à igreja em Vista Alegre. João teve a oportunidade de receber uma revelação da parte de Jesus Cristo. Enquanto ele estava numa ilha ali próximo da atual Turquia, na Ásia Menor, próximo às igrejas que estão aqui escritas, ele estava preso pelo imperador Dominiciano, e por causa da sua prisão, o Senhor Jesus apareceu a ele e o deu algumas revelações. Em Apocalipse capítulo 1, logo no versículo 1, está dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então o livro do Apocalipse é um livro da revelação. O livro do Apocalipse é o livro da manifestação das últimas coisas. O livro do Apocalipse é onde Jesus, visitando o visionário, visitando o profeta, visitando o apóstolo João, ele mostra para João o que haverá de acontecer no final dos tempos. O que vai acontecer no retorno de Jesus. E logo no início do livro do Apocalipse, ou do livro da Revelação, nós temos 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Essas igrejas, elas estavam localizadas cada uma em uma cidade importante. Essas cidades, elas eram uma espécie de estrada, uma espécie de caminho de Roma, passando pela Grécia, passando pela atual Turquia, até então Ásia Menor, chegando até Jerusalém. Ela era um caminho criado pelos romanos, e durante esse caminho foram plantadas algumas cidades, e nessa cidade, Jesus, através dos seus apóstolos, plantou algumas igrejas nessas cidades. E nós temos aqui essas 7 cidades. Isso não significa que só havia essas 7 igrejas nesse período. Isso não significa que Deus não falava com todas as igrejas. Mas João, ele recebe uma revelação, a revelação das últimas coisas. E ao receber a revelação das últimas coisas, a revelação do Apocalipse, Jesus fala para ele: agora você vai escrever 7 cartas. Durante esse livro todo, você vai escrever 7 cartas. E nessas 7 cartas, você vai enviar às 7 igrejas. E de uma maneira geral, até a título de introdução para nós, porque a verdade, irmãos, é que o livro do Apocalipse causa muito medo, muito espanto e muita confusão, não é? Para quem já leu aí o livro do Apocalipse, para quem já estudou o livro do Apocalipse, quando você começa a estudar 7 trombetas, 7 taças, fala aí, 7 selos, a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, e aí tinha diadema, e aí tinha cabeça, e aí uma cabeça estava ferida, aí tinha uma prostituta, aí tinha um dragão. Quando tu vê, meu Deus, que mundo que eu estou vivendo aqui. A gente quase entra em Nárnia, né? Não consegue entender direito o que está acontecendo. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, tudo tem um significado. A primeira parte do livro do Apocalipse, que são a parte das cartas. A segunda parte do livro do Apocalipse, o livro está falando de um grande culto celestial, de uma grande adoração nos céus. Irmãos, trombetas, selos, taças, louvores, o trono, o cordeiro, tudo isso se trata de uma grande adoração que está acontecendo no céu. Não é para nos causar medo, não é para nos causar espanto, é para nos dar alegria, porque Deus continua sendo adorado. E no final do livro, existe uma guerra entre o cordeiro e o poder das trevas, onde o cordeiro estabelece o seu reinado nos céus e na terra, e finalmente, céus e terra se passaram e eis que tudo se fez novo. Então o livro do Apocalipse é um livro de esperança. O livro do Apocalipse não é esse livro que você vê em Hollywood, avião caindo, destruição no mundo, catástrofe. Não fique preso a isso. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Eu e você moraremos com Deus na glória, na Jerusalém celestial. Não é um livro para nos causar medo, é um livro para nos dar esperança. Diz assim
o livro do Apocalipse, no capítulo 2, carta à igreja de Esmirna, no versículo 8, ao anjo. O anjo é um mensageiro, poderia ser traduzido como pastor. O anjo é aquele que guarda, aquele que protege, aquele que ensina, aquele que traz o envio de Deus, as notícias de Deus. A figura de um pastor, de um líder. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Vista Alegre. O vencedor, ou aquele que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos à Tua palavra. Cremos que essa é a Tua palavra. Por isso queremos ser ministrados ao longo desse mês e nessa manhã, por essas cartas que têm tanto a nos inspirar e a nos comunicar. Fala conosco, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Carta ao anjo e à igreja em Esmirna. Assim diz aquele que era o primeiro e o último, que morreu e que voltou a viver. As cartas, elas têm um formato, elas têm um jeito de ser escrito, mas existem duas cartas que não há nenhuma exortação, que não há nenhuma condenação. Quem esteve aqui no domingo passado pôde ouvir, quando a gente estudou a carta de Éfeso, que a carta de Éfeso sofria algumas ameaças à igreja. Olha só, é bom que você se converta, porque se você não se converter, vai ficar complicado para o teu lado. Volte ao primeiro amor, nós estudamos isso aqui. Só que a carta a Esmirna e a carta também a Filadélfia, elas não possuem nenhum tipo de ameaça. Elas não possuem nenhum tipo de exortação. Pelo contrário, elas possuem algum tipo de consolação por aflições que aquela igreja estava passando. Essa igreja aqui estava situada numa cidade, a cidade de Esmirna, que dá nome à igreja. E a cidade de Esmirna foi a segunda cidade da Ásia Menor, a atual Turquia, e no final dessa série de mensagens vocês vão aprender isso, que a Ásia Menor é a atual Turquia. Vamos lá, a atual... Graças a Deus, a Ásia Menor, a atual Turquia, aquela igreja, que é a igreja de Esmirna, ela tinha o segundo mais importante, ou segundo mais antigo templo de adoração aos imperadores romanos. Os imperadores nesse contexto, preste atenção nisso, que isso é fundamental para se entender o Apocalipse. O contexto onde o Apocalipse era escrito, ou foi escrito, é o contexto da dominação do Império Romano. O imperador Vespasiano, o imperador Tito e, nesse contexto histórico, o imperador Dominiciano. Eles dominavam com mão pesada a igreja. E quando a igreja se refere à Babilônia, a igreja está se referindo a Roma. E quando a igreja está falando do anticristo, está falando dos espíritos do anticristo, ou os espíritos que lutavam contra a igreja do Deus vivo e que dominavam até mesmo os imperadores romanos. Quando a Bíblia fala do espírito do anticristo nas cartas de João, ou quando a Bíblia fala de um anticristo, ou quando Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses, o homem de Satanás, aquele que tem o espírito de anticristo, a Bíblia está fazendo uma referência direta aos governadores, aos imperadores, aos dominadores desse contexto histórico que oprimiam e perseguiam a igreja. E aonde está o espírito do anticristo nos dias atuais? O espírito do anticristo é o espírito que continua até os dias de hoje perseguindo a igreja, lutando contra a igreja, batalhando contra a mensagem do evangelho. O espírito do anticristo ainda existe nos nossos dias e ele luta por isso, ele é o anticristo, ele luta contra a igreja do Deus vivo. Só que o imperador, ele exigia para si uma adoração.
E hoje à noite, quando a gente estudar a carta de Pérgamo, nós vamos aprender mais um pouco sobre isso. Não vou me aprofundar agora pela manhã, mas os imperadores, eles outorgavam para si: eu quero ser adorado como Deus. Já bem dizia um teólogo, que ele disse sobre o Natal: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e só Deus quis ser menino. Só Deus quis descer a humanidade e ser um menino. Porque todo homem quer ser um rei, quer ser um dominador. E todo dominador, todo rei, quer ter para si uma titularidade, quer ter para si um domínio. Quer dizer: eu sou o rei sobre todos, eu exijo a adoração para mim. Só que a carta, sabendo que aquela igreja estava sendo perseguida, e um dado interessante e cultural desse contexto: a igreja de Esmina era uma igreja socialmente pobre. Era uma igreja de pessoas que não tinham muitas riquezas. Era uma igreja de pessoas que não tinham muito dinheiro. Era uma igreja de pessoas que não tinham muitos bens. Enquanto algumas cidades como Sardes, Éfeso, Laodiceia, as pessoas tinham dinheiro, tinham status no Império Romano, a igreja de Esmina era uma igreja constituída de pessoas pobres, de pessoas simples. E aí Jesus, frente a tudo isso que essa igreja estava enfrentando, frente à perseguição do Império Romano, frente às mortes que estava ocasionando naquela igreja, Jesus começa a carta dizendo o seguinte: essas palavras está dizendo aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver. Em outras palavras, eu sei que muitos de vocês têm morrido pela causa do Evangelho. Eu sei que muitos de vocês têm sofrido pela causa do Evangelho. Eu sei que muitos de vocês sofrem perseguições, inventam mentiras sobre vocês, inventam calúnias contra vocês, inventam todo tipo de coisa para perseguir a igreja. Mas eu tenho uma notícia para vocês: eu sou aquele que morreu e retornou a viver. A missão da igreja, a vida da igreja nessa terra, irmão, que está me ouvindo nessa manhã, é passar por perseguições, é passar por aflições. Jesus nos deu um recado, ainda no seu ministério: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A igreja será perseguida, a igreja sofrerá acusações, aquele que quer guardar o evangelho vai ser blasfemado, vão inventar mentiras contra ele. Não adianta se dizer cristão e pensar que vai ficar tudo bem. Não adianta pensar que é capaz de abraçar o Evangelho de Jesus e que não vai enfrentar nenhuma dificuldade aqui nessa terra. Só que Jesus, ele tem uma palavra de consolo para nós, e ele já inicia essa carta trazendo essa mensagem de consolo: eu morri, talvez alguns de vocês vão morrer também, mas eu sou aquele que morreu e eu sou a primícia dentre os mortos. Eu sou aquele que ressuscitou, eu sou o Cordeiro de Deus e estou assentado à direita de Deus. É muito interessante isso, irmãos, porque hoje algumas igrejas, elas estão se tornando quase belicosas. Algumas igrejas ou alguns cristãos não aceitam a perseguição. E aí eu tenho que explicar essa palavra. Ah, pastor, então a gente vai aceitar que as pessoas entrem nas igrejas e nos ofendam, que taquem pedras nas nossas janelas? De maneira nenhuma. A gente tem que lutar para ter uma sociedade livre, para ter liberdade de culto, para ter liberdade de adoração. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã: caso você decida seguir a Jesus como seu Salvador e abraçar o Evangelho, as coisas não vão ficar boas para você. Você vai ser alvo do inferno, você vai ser alvo dos espíritos do anticristo. Nós seremos alvos daqueles que lutam contra a igreja. E isso se aplica nos dias atuais. Isso se aplica nos dias de hoje. Isso se aplica no contexto do século que nós vivemos. Isso está também no ano de 2023. Os espíritos do anticristo ainda lutam para a adoração que nós damos ao Deus verdadeiro. Versículo 9, acompanha comigo. O texto está dizendo para mim e para você: conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, antes sendo da sinagoga de Satanás. E aqui tem dois elementos interessantes que nós precisamos prestar atenção, que o Espírito está falando conosco nessa manhã. E eu peço a sua atenção, não se distraia. O texto vai direto à realidade social daquela igreja.
Eu disse para você, e os historiadores falam melhor do que qualquer um, que essa igreja tinha um contexto cultural de pobreza. E o texto do Apocalipse está dizendo que essa igreja era uma igreja pobre. Era uma igreja que passava dificuldades. Era uma igreja que passava necessidades de provisões. Irmãos, deixa eu te dar um dado aqui que talvez você não saiba. E eu preciso que vocês não se distraiam, que evitem se distrair. Hoje, no século 21, a igreja sofre mais perseguição do que já sofreu durante 2000 anos de sua história. Hoje, atualmente, em países onde há perseguição aberta e escancarada, há mais cristãos que morrem no mundo todo do que já morreram durante 2000 anos de história. Nós vivemos numa pseudo-paz. Nós vivemos numa pseudo-tranquilidade. E nós, eu e você, meus irmãos, brasileiros, ocidentais, livres para prestar culto, não sabemos o que está acontecendo com irmãos onde há países que eles não podem adorar a Deus vivo. E sabe o que é pior? Nós estamos ficando indiferentes. Nós pensamos que não tem nada a ver conosco. Missões não tem nada a ver comigo. Cristãos que são mortos em países da Ásia e da África e até às vezes em países da América Latina, que nós fechamos os nossos olhos como se não fosse conosco. E um dado que é muito interessante, há países, preste atenção nisso, que isso é coisa séria, há países onde hoje, em 2023, se alguma família naquela sociedade se confessar cristã, nós ouvimos isso de um missionário que veio aqui ano passado, o Edberto, né? Acertei o nome dele. Ele veio aqui, ele também trouxe esses dados que está notório para todo mundo ver. Se você, em uma sociedade de perseguição, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquela sociedade arruma um jeito de empobrecer você, para que você, ficando endividado, viva em uma situação análoga à escravidão. E hoje há cristãos no mundo todo que suas filhas são aliciadas, suas esposas são aliciadas, cristãos que são tratados como escravos, são presos, lançados em prisões por apenas confessarem o nome de Jesus. Cristãos lançados à perseguição, cristãos lançados à pobreza, cristãos que não têm direito de professar a sua fé. Só que talvez no Brasil também não seja tão diferente. Porque nós vivemos hoje num contexto onde você se professar cristão é você ser intolerante, é você ser um ignorante, é você ser conduzido pela cabeça de um pastor esperto, é ou não é isso? É você dar o seu dinheiro para um pastor. E nós vemos todo tipo de perseguição, às vezes veladas e às vezes aberta, contra a igreja. E a igreja vai ficando perseguida, maltratada e às vezes enfrentando pobrezas. E aí Jesus vira para essa igreja, Jesus vira para nós nessa manhã e diz assim: eu sei que você enfrenta pobrezas, eu sei que você enfrenta dificuldades, eu sei que tem governantes que fazem de tudo para tirar seu dinheiro, para maltratar você, fazendo você trabalhar horas a fio, para maltratar você, para que você não tenha uma vida de satisfação. Mas eu tenho uma notícia para você, e é Jesus quem fala isso para a sua igreja: você pode até ser pobre socialmente, mas você é rico. E quando é que você é rico? Eu e você somos ricos quando nós somos fiéis ao Evangelho de Jesus, quando nós somos fiéis à palavra de Deus, quando não tem circunstância, quando não tem perseguição, quando não tem pobreza ou riqueza, ou quando não tem nenhuma adversidade que nos afasta do Evangelho de Jesus Cristo, quando apesar das mentiras, apesar das blasfêmias, apesar da dificuldade de pagar os boletos no final do mês, apesar das dificuldades de trazer o mantimento para a nossa casa, apesar de às vezes nós ficarmos desesperados a olhar contas em cima da mesa, a olhar da falta do mantimento no armário, e nós nos pensarmos: que pobreza, que dificuldade que nós enfrentamos nessa vida. Mas apesar da pobreza,
apesar da dificuldade, apesar de toda provação, nós estamos apegados ao Evangelho de Jesus. E quando enfrentando dificuldades, nós somos fiéis à palavra de Deus. Jesus olha para nós, como a igreja de Esmirna, e diz para nós nessa manhã: eu sei das tuas dificuldades, eu sei das tuas pobrezas, mas você é rico, porque você é fiel à minha palavra, você tem o meu Espírito Santo, e eu tenho uma recompensa para a sua vida. Isso é uma igreja que enxerga além. Isso é uma igreja, e Paulo vai dizer isso aos Coríntios: se nós não pensarmos mais na ressurreição dos mortos, se nós estivermos presos somente às circunstâncias dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Jesus está alertando a igreja de Vista Alegre nessa manhã. Eu sei que a gente paga muito imposto. Eu sei que o trem, o metrô, o ônibus, não dá para andar, não dá nem para entrar. Eu sei que a gente vive numa sociedade onde a gente tem medo de sair na rua. Nós vivemos numa sociedade onde as mulheres têm medo de sair à noite. Eu conheço a pobreza de vocês, eu conheço a miséria de vocês, mas vocês, como igreja, continuam fiéis, continuam lutando pela verdade, continuam lutando pela justiça, continuam lutando pela igualdade, continuam lutando para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Vocês são ricos, vocês são justos. E aí o texto vai continuar falando para nós. Versículo 10. Essa carta de Esmirna, ela é muito interessante, irmãos. E talvez Deus esteja nos falando hoje pela manhã algo especial para a gente prestar atenção. Versículo 10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A carta de Esmirna, ao mesmo tempo que louva a fidelidade da igreja, ela tem uma notícia para dar para mim e para você nessa manhã. E talvez seja duro para mim, nessa manhã, eu falar isso para você. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você ama o Evangelho e ama Jesus Cristo, nós sofreremos perseguições. Nós sofreremos perseguições. Toda vez que você disser, isso é o Evangelho, e eu abraço, você é intolerante. Você é inflexível. Você é orgulhoso. A Bíblia tem que ser reescrita. Já ouviu isso por aí? A Bíblia tem que ser melhor interpretada, porque a Bíblia é machista, é intolerante, é fundamentalista. Você já ouviu isso por aí? Perseguições. Eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. Inevitável, irmãos. C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se você deseja ter uma vida de satisfação e uma vida de felicidade, eu lhe recomendo uma boa garrafa de vinho, não o cristianismo. E nós, pastores que estão me ouvindo aqui, Igreja de Jesus Cristo, nós estamos nos acostumando com um evangelho de ter carro do ano, um evangelho de um Deus que está preocupado em nos dar casas. A igreja brasileira, ela perdeu uma oportunidade única. No ano de 94, Deus deu à igreja brasileira uma moeda forte, uma moeda equiparada ao dólar. O dólar é a moeda mundial, é o câmbio mundial, onde todas as nações fazem negócio. E no ano de 94, Deus deu à igreja brasileira uma oportunidade única. Vocês vão ter um câmbio tão forte quanto o dólar. Então, com um câmbio tão forte quanto o dólar, a igreja brasileira poderia enviar missionários para o mundo todo. A igreja brasileira podia imprimir e enviar Bíblias para o mundo todo. A igreja brasileira poderia mudar essa nação, mas a igreja brasileira, não toda ela, até porque não dá para falar de igreja brasileira, são igrejas brasileiras, mas boa parte da igreja brasileira, quando o dinheiro ficou bom, quando a população começou a enriquecer, começou a ter crédito para comprar televisão, carro, a igreja brasileira, ao invés de investir em missões, investir em evangelização, não toda ela, obviamente, não estou generalizando, mas boa parte da igreja brasileira começou a pregar: Deus quer te dar um carro, Deus quer te dar uma casa, Deus quer te dar um emprego melhor, Deus, se você dar muito dinheiro. E a gente se acostumou com um evangelho que não é o evangelho bíblico.
Nós nos acostumamos com notícias que não são as notícias bíblicas. E nós nos acomodamos com uma prosperidade fake, uma prosperidade falsa, uma prosperidade que não é a prosperidade do Evangelho de Jesus. Isso quer dizer que toda a igreja brasileira tem que passar miséria? De maneira nenhuma. Isso quer dizer que Deus deseja para a gente que a gente vive em necessidade? De maneira nenhuma. Mas nós nos acostumamos, como Jeremias. Se você já estudou o livro de Jeremias, você sabe o que eu estou falando. Enquanto Jeremias anunciava, a Babilônia está vindo, vai vir perseguição, vai vir destruição, atenção, se converta dos seus maus caminhos. O que os falsos profetas estavam anunciando? A prosperidade, a bonança, está tudo bem, continuem vivendo nos seus pecados, porque está tudo certo. E Jeremias foi lançado no poço e numa prisão. A verdade é que muitos profetas hoje, enquanto nós vivemos numa nação mergulhada no pecado, onde há igrejas que vivem em escândalos, há muitos profetas hoje anunciando que está tudo bem, que nada está acontecendo. Só que o texto da palavra do Senhor fala para mim e para você nessa manhã, fala para quem está nos ouvindo nessa manhã ou nessa gravação posterior: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. O Senhor Jesus Cristo retornará, Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará para resgatar a sua noiva, e quando Ele voltar, Ele vai procurar uma noiva adornada, uma noiva purificada, uma noiva limpa, uma noiva santificada, não uma noiva contaminada, não uma noiva apegada aos prazeres do tempo presente, não uma noiva que não vigia, que não se prepara, porque naquele dia, no abrir e piscar de olhos, Jesus Cristo voltará, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor, mas Ele vai voltar para buscar uma igreja, a igreja que não está apegada aos bens materiais, a igreja que não está apegada às imoralidades do tempo presente, a igreja que não está acostumada com a idolatria ao imperador desse século, mas é uma igreja que está santa, separada, edificada nos fundamentos do Evangelho e aguardando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É essa a igreja de Esmirna, uma igreja que até pode passar tribulação, uma igreja que pode até passar perseguição, mas está com o alvo no céu. A Jerusalém celestial vem aí, o reino de Deus vai ser estabelecido, as coisas serão transformadas e tudo vai se fazer novo. Essa notícia é insuportável aos imperadores desse século. Essa notícia é intragável aos dominadores do tempo presente. É por isso que o espírito do anticristo odeia tanto a igreja, porque enquanto está todo mundo querendo viver as alegrias, as blasfêmias, os pecados do tempo presente, a igreja está apontando para Jerusalém celestial. Esmirna, olha só que interessante, e aqui Jesus está falando algo para mim e para você, e eu tenho que te dar essa notícia, é difícil para mim e para você. Aquele que for fiel até o que, irmãos? Sabe o que significa morte? Sabe o que significa morte? Morte. Sabe o que significa morte? Morte. Aquele que for fiel até não aguentar mais. Aquele que for fiel quando todas as notícias forem contrárias. Aquele que for fiel quando todas as leis forem contrárias à igreja. Aquele que for fiel quando todo o vento for contrário à igreja. Aquele que for fiel até o fim. Aqui na cidade de Esmirna tinha algo muito interessante, e a geopolítica, a geografia, ela tem muitos dados a nos dar sobre as cartas que estão sendo escritas. Aqui nessa cidade havia muitos prédios bonitos construídos na cidade. Presta atenção nisso. Não dorme não, fica aqui comigo. Havia muitos prédios nessa cidade. E nessa cidade havia um monte chamado Monte Pago. E em cima desse monte havia alguns prédios, quase que monumentos, muito bonitos. E um filósofo desse contexto, um filósofo grego, deu o nome para aquele monte de Coroa de Esmirna.
E dizia que todo mundo que ia na cidade de Esmirna, ou olhava para aquele monte de longe, via a coroa de Esmirna. Esmirna era uma coroa, uma cidade bela. E aí Jesus está dizendo para a sua igreja: aquele que não está apegado às coisas do tempo presente, aquele que não está apegado a prédios, a riquezas, a dons desse tempo, vai receber uma outra coroa. Não uma coroa de prédios, não uma coroa de monumentos bonitos, e não tem nada de errado quanto a isso, mas não uma coroa de edifícios que passam. Olha só, irmãos, a simbologia, a analogia que o Apocalipse está nos dando. Prédios em cima de um cume podem cair com um terremoto. Prédios em cima de uma montanha podem ser lindos, mas com o tempo vai deteriorando. Prédios em cima de uma montanha podem parecer até uma coroa, mas com o tempo eles vão se desgastando e o ser humano tem que sempre fazer a limpeza e a restauração. Só que Jesus dá uma notícia à sua igreja: aquele que for fiel até o final não vai viver em coisas e edificações passageiras, não vai viver de prédios e edificações que são destruídos, que o tempo corrompe, que a traça e a ferrugem corrompe, mas aquele que for fiel até o fim vai receber uma outra coroa, uma coroa que o tempo não vai poder consumar ou destruir, que o tempo não vai poder trazer traças para destruir aquele bem material. E não significa, irmãos, pode até ser que lá no céu a gente vai receber uma coroa, eu não estou dizendo que não vai, mas não significa, irmãos, que Jesus está preocupado em dar para mim e para você uma coroa. O que o texto está dizendo é que naquele dia nós não viveremos mais em coisas passageiras, nós não viveremos mais em coisas momentâneas, nós não viveremos mais de alegrias construídas pelos homens que hoje ninguém mais se lembra. 2000 anos depois, ninguém mais vê, ninguém mais se lembra. Mas naquele dia, na Jerusalém Celestial, nós receberemos uma coroa. Não é passageira, não é temporal, não pode ser destruída, porque é a coroa da vida eterna. É a coroa das mansões celestiais. É a coroa do paraíso eterno com Jesus e com o Senhor. E no último versículo, ele diz algo. Antes de encerrar, eu preciso ler isso com você. Essa semana, irmãos, presta atenção aqui em mim, principalmente você que está com sono, fica aqui comigo. Eu sei que às vezes dá um soninho mesmo de manhã, assim mesmo. Vamos lá, Apocalipse 2:11, essa semana eu estava estudando, irmãos. E na hora que eu li esse versículo, eu até comentei com a Thalita, eu acho. Na hora que eu li esse versículo, eu ri sozinho. Eu falei, meu Deus, olha só a esperança que o texto vai nos dar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha isso, pastores. Ao vencedor, de modo algum sofrerá. Ele não está garantindo nada na primeira, tá? Ele não está dizendo que você não vai morrer. Entender? Ao que vencer, jamais vai enfrentar o quê? Talvez você morra aqui. Talvez você sofra aqui. Talvez um dia alguém possa vir querer nos matar pelo Evangelho, querer nos perseguir por causa da mensagem do Evangelho. E deixa eu te falar, deixa eu te dar uma notícia. Jesus falou assim: aquele que diz que me ama, mas está mais apegado a pai, foi Jesus quem falou, não fui eu, tá, gente? A pai, a mãe, a filhos, ou aos cuidados dessa vida, não é digno de mim. Sabe o que Jesus está falando? O Evangelho pode nos custar tudo, até a nossa vida, até o sangue que bate no nosso coração. E Ele não nos garante nessa manhã, ouça isso, e ouça isso com o teu coração. Ele não nos garante nessa manhã que talvez a gente não sofra pelo Evangelho. Ele nunca nos garantiu, pelo contrário, Ele falou que por causa do amor ao meu nome, por causa de mim, lançariam vocês em prisões, lançarão vocês às vergonhas, vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome, muitos de vocês vão até morrer. E hoje, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo nessa manhã, a um cristão como eu e você, se isso não tocar no teu coração, nada mais vai tocar.
Há um cristão como eu e você agora sendo perseguido. Há um cristão como eu e você que não tem direito a ter casa. Pais que estão me ouvindo aqui nessa manhã. Há cristãos nessa manhã vendo seus filhos sendo levados para serem escravos. Escravos até mesmo sexuais. Isso está acontecendo agora no mundo. E nós, no Brasil, temos uma liberdade tão grande que a gente está preocupado com a nossa vida. E Jesus nos alerta nessa manhã. E eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. E se amanhã eu e você não pudermos mais professar a fé aqui nessa cidade? E se amanhã alguém descer uma lei, um imperador romano, um espírito do anticristo, descer uma lei que é proibido adorar a Jesus nessa nação? Será que nós permaneceremos fiéis? Será que nós vamos continuar sentando nesses bancos? Será que nós vamos continuar carregando a nossa Bíblia debaixo do braço? Será que se amanhã todo cristão dessa nação for mandado embora dos seus empregos, ou nega Jesus e fica com o teu emprego, ou viva com Jesus e vive em pobreza, será que nós permaneceremos fiéis ao Evangelho? Pastor, isso realmente vai acontecer? Eu não sei, pode nunca acontecer. Tudo bem, mas pode ser que aconteça. Nós não sabemos o dia de amanhã. E Jesus fala algo para nós nessa manhã. Por que vocês estão apegados às coisas do tempo presente? Eu não garanti a vocês que talvez muitos de vocês venham a sofrer perseguições, pobrezas, e muitos de vocês venham a enfrentar a morte. Mas eu tenho uma notícia para vocês, e essa notícia está estampada para nós: ao vencedor, de maneira nenhuma, e isso tem que consolar os nossos corações nessa manhã, ao vencedor, aquele que permanecer fiel até o fim, de maneira nenhuma enfrentará a segunda morte. O que é a segunda morte? Um lugar de afastamento total de Deus, um lugar de total esquecimento. O Apocalipse vai usar uma linguagem dizendo que é um lago de fogo e enxofre, aonde o próprio inferno foi lançado. Um lugar de esquecimento e de abandono, um lugar de sofrimento e de solidão, um lugar distante de Deus e de tudo que se ama nessa vida. Um lugar sem beleza, um lugar sem amor, a segunda morte. E aí Jesus fala: mas ao que vencer, ao que não estiver apegado a essa vida breve e passageira, ao que não estiver apegado ao seu nome, às suas vaidades, ao que não estiver apegado aos aplausos dos amigos, aos tapas nas costas daqueles que são os espíritos do anticristo, aqueles que não se curvarem aos imperadores romanos desse século, aqueles que não se dobrarem à adoração a César, aqueles que não amarem as concupiscências de Roma e de Babilônia, aqueles que não se renderem a tudo que Babilônia tem para oferecer, mas aquele que disser como Daniel: eu não vou me contaminar, eu não vou me vender, eu não vou mudar meu nome, eu não vou mudar meus costumes, eu não vou comer dos manjares do rei. Aquele que permanecer fiel até o fim não vai sofrer um abandono eterno, não vai sofrer uma miséria eterna, não vai sofrer uma solidão eterna, não passará pela segunda morte, mas vai receber uma coroa, uma honra, um abraço, uma eternidade de vida com Deus. Igreja de Esmirna, no que estamos nos apegando nessa manhã?